Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 44 a 52. Irmãos, nós vamos ler, meus irmãos, e vamos manter aquele nosso bom costume de manter as nossas Bíblias abertas, até porque, muito embora a leitura seja destes poucos versículos que estão aqui registrados sob o título não inspirado, mas bastante significativo para entendermos o texto, Paulo e Barnabé vão para os gentios. Pois bem, nós vamos ver que esse texto pode ser visto não apenas sob este ângulo, também sob este ângulo, mas outros são possíveis. Só que nós vamos meditar nesta passagem e vamos fazer referência a alguns outros versículos que estão aqui próximos. Por isso, mantenha a sua Bíblia aberta. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aqui vos volvemos, ou eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, muito embora o título seja oficialmente este, bem poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo de Deus. E aqui Deus, como em outras tantas passagens, não apenas no livro de Atos, mas também nos Evangelhos, mas também em outros registros, assim como no Antigo Testamento, está chamando o povo dele à existência. Nós sabemos que desde que o homem caiu em Adão, no Jardim do Éden, nós temos o trabalhar de Deus, ainda no Jardim do Éden, quando Deus está proferindo não apenas as maldições para a mulher, para o homem, para a serpente, mas Ele também está dando aquele lampejo de esperança. E a esperança consiste em que a cabeça da serpente seria esmagada. E aí nós encontramos a partir de Gênesis, durante todo o registro do Antigo e do Novo Testamento, Deus chamando à existência o povo dele, o povo da aliança, o povo do pacto, o povo de Deus. E ao mesmo tempo, em guerra com o povo de Deus, nós encontramos a semente da serpente, sempre na presença, na pessoa de Edom, na pessoa dos filisteus, na pessoa dos irmãos do irmão de Jacó, na pessoa de Ismael, na pessoa de tantos personagens do Antigo e do Novo Testamento, como Herodes, entre outros tantos personagens. Nós vemos aqui também este ato de Deus de chamar o seu povo à existência. Deus está chamando o seu povo à existência. As pessoas estão se convertendo, a igreja está sendo formada. Pastor, isso não é mensagem de ano novo? Você já deve estar pensando, né? Não é verdade? Já deve estar pensando. O pastor não estudou. Pegou aqueles arquivos antigos das igrejas onde ele já pastoreou no passado e está usando o mesmo sermão que deve ter pregado em agosto, em março, né? Presta atenção que você vai entender. Nós vamos chegar lá. Tenha calma. Nós estamos vendo que Deus está chamando o seu povo à existência. Podemos fazer 3 perguntas para entendermos o que está acontecendo aqui nesta passagem. A primeira pergunta é como Deus chama esse povo, que é o povo dele. A segunda pergunta é quem é esse povo? O que o caracteriza? O que faz esse povo o povo de Deus? E a terceira pergunta é como este povo reage a esse chamamento à existência? Ou simplesmente ele existe? Há alguma reação que nós
encontramos nessas pessoas que estão formando o povo de Deus. E eu queria que os irmãos, não quero, que os irmãos prestem bem atenção nesta palavra, povo de Deus. Hoje é uma expressão revolucionária. Revolucionária. Os irmãos vão ver por quê. Primeira pergunta é: como Deus chama o seu povo? Como Deus chama o seu povo à existência? Será que Ele cria novamente como fez com Adão, do pó, fez como Eva, da costela de Adão? Nós vimos que Deus está chamando este povo à existência por meios. Deus se serve de meios para chamar este povo à existência. Como é que Deus chama? Por meio dos melhores obreiros que Ele capacita. Nós estamos na primeira viagem missionária. E essa viagem não começa aqui no versículo 13, no versículo 44. Ele começa um pouco antes. Ela começa no capítulo 13, versículos 1 e seguintes. No versículo 1 e 2, os irmãos vão ver uma lista da liderança da igreja de Antioquia, não da Antioquia que nós estamos lendo, que é a Antioquia da Pisídia, que fica lá na região da Turquia, mas a Antioquia da Síria, que era uma igreja expressiva, uma igreja que tinha uma liderança maravilhosa. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, olha onde Barnabé foi parar, lá em Jerusalém, foi parar lá na Antioquia. Simeão, por sobrenome Níger, um africano. Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo é o último da lista, Barnabé é o primeiro. E aí o que acontece? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Quando Deus está chamando o povo à existência, Ele também chama antes os melhores obreiros para a obra deste chamamento, a obra missionária, ou se preferirem, uma expressão que tem se tornado bastante popular, a obra missional da igreja. São os melhores. Não é aquele pastor que deu errado em todas as igrejas, e como ele não deu certo em lugar nenhum, então ele vai para a Junta de Missão Nacional, ou ele vai para a Agência Presbiteriana de Missão Transculturais. Ele não deu certo em nada, então eu vou colocar no trabalho de plantação de igrejas. Os irmãos já viram esse filme? Eu já vi esse filme tantas vezes. O pior pastor que ele pode pensar no presbitério é aquele que vai para a obra missionária. Isso quem acusta é o reverendo Simon Kistemacher, americano, falando da realidade americana, igual a nossa, mas não era igual ao do tempo de Atos dos Apóstolos. Como Deus chama seu povo? Enviando os melhores obreiros que Ele capacita. Os melhores, os mais bem treinados, ou com os melhores dons, ou com as melhores capacidades. Segundo lugar, como Deus chama o seu povo? Por meio de estratégias bem definidas, que podem parecer até ímpias no primeiro momento. Se os irmãos olharem, e eu recomendo que olhem, façam aquelas promessas como eu já fiz. Só que eu já comecei foi antes. Ontem. Comecei lá Gênesis 1. Vou ler a Bíblia de novo agora, 2018. Olha que beleza. Os irmãos já fizeram essa promessa, como eu? Em 2018, agora vai. Com fé em Deus, a minha leitura não terminará em Números, nem em Levíticos. Vai até Apocalipse. Os irmãos sentem uma tentação para parar de ler em Levíticos, não sente? Eu também. Números, então, nem se fala. Da tribo de Dan, 500, não sei quantos mil soldados capazes. Os irmãos têm paciência para ler aquele negócio lá? Eu passo o olho. Confesso logo, eu vou passando o olho tudo, depois vou parar nas partes mais significativas do meu ponto de vista. É só assim que a gente consegue sobreviver a Deuteronômio, a Números, a Levíticos e chegar lá em Juízes. Se o irmão passou por Deuteronômio, chegou em Juízes, muito provavelmente vai conseguir terminar de ler a Bíblia toda até o final de 2018. Pois bem, aí o irmão vai chegar lá em Atos dos Apóstolos, vai ver que a pregação passa por determinadas cidades e o nome dessas cidades pode fazer-nos passar desapercebido a estratégia que Deus está usando. E que estratégia é essa?
Os irmãos observam que Paulo está na ilha de Creta. Acho que pode baixar um pouquinho esse microfone, tá? Prometo que vou deixar um pouco mais próximo da minha boca, para poder baixar um pouco mais, que está dando microfonia aqui na frente. As maiores cidades de Creta, as maiores cidades da Galácia, as maiores cidades da Síria, as maiores cidades da Europa são as cidades que Paulo vai pregar. E ele não vai pregar lá porque ele tem preconceito com cidade pequena. Ele não vai pregar nestas cidades porque ele acha que as pessoas do interior não precisam ouvir do Evangelho. Ele vai pregar nessa cidade porque ele sabe que essa cidade tem um mercado que é frequentado pelas pessoas da cidade pequena. Se não, vejamos, nós estamos aqui em Paraguaçu Paulista. Não é verdade, meus irmãos, que volta e meia a gente dá um pulo lá em Bauru, lá em Marília, lá em Assis para fazer alguma coisa? A gente vai na cidade maior. Paulo fazia algo mais ou menos semelhante. Ele sabia que as pessoas, sabia ou não, eu imagino que soubesse. Paulo era um sujeito bastante inteligente. Ele sabia que pessoas iriam comprar no mercado da Antioquia da Pisídia. Ele sabia que pessoas iriam tratar de seus negócios na cidade mais importante do distrito. Então ele chegava lá e pregava naquelas cidades. Como Deus chama seu povo? Deus chama seu povo usando estratégias bem definidas, fazendo com que o seu povo pense estrategicamente, fazendo com que as pessoas pensem naquilo que elas estão fazendo, fazendo com que as pessoas não fiquem agindo a esmo e esperando sentir de Deus para começar a fazer alguma coisa, mas que elas pensem e vejam: aqui está um mandamento e eu preciso cumprir esse mandamento. Mas pastor, eu não sentir de Deus. Eu ouvi uma vez no passado, alguém disse para mim que não foi evangelizar tal pessoa como nós havíamos combinado dentro de uma estratégia evangelística, porque não havia sentido de Deus que deveria evangelizar. A pergunta é: você precisa sentir de Deus que precisa evangelizar? Se está escrito, há um mandamento que a gente precisa fazer, é pensar como nós vamos fazer. Que estratégias? Com quem nós vamos conversar? Onde nós vamos conversar? De que forma nós vamos iniciar a nossa conversa? O que há em comum entre eu e a pessoa que será evangelizada, que pode ser o início de uma conversa, de uma evangelização bem sucedida? Precisamos pensar de vez em quando, meus irmãos, ou de vez em sempre. De vez em quando, de vez em sempre. Nós precisamos pensar e ver o que está dando certo em termos de evangelização e o que não está dando certo, e crescer nesse sentido. Nós não podemos simplesmente ser levados por alguma emoção ou por algum sentir de Deus. Pode ser que o seu coração seja inflamado pelo Espírito Santo para evangelizar, mas pode ser que naquele dia não esteja. E a questão é: você vai vai cumprir o mandamento somente quando o seu coração está transbordante de desejo de ser obediente? Ou você vai fazer porque sabe que é a coisa certa a fazer? Mas Deus chama seu povo por meio dos melhores obreiros que capacita, pelo meio de estratégias que são definidas, centros urbanos, centros comerciais e administrativos que espalham a palavra de Deus para as cidades próximas, como os irmãos vão ver no versículo 49 deste mesmo texto, que nós encontramos o seguinte: divulgaram-se a palavra do Senhor por toda aquela região. O início da evangelização foi em Antioquia, que era a cidade mais importante daquela região, mas o Evangelho se espalhou pelas cidades. Os irmãos veem que é uma estratégia de sucesso, que é uma estratégia que funciona. Devemos olhar e ver por que as coisas estão acontecendo. Por que é nessa cidade e não naquela? Por que é desse jeito e não daquele? Por que os evangelistas estavam tentando ir para o Oriente e a palavra diz: não, passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia. Vai para o oeste ao invés do leste, como você está indo. É preciso ver como Deus está agindo para ver o que nós podemos aprender aqui. E saibamos nós que há muita coisa a ser aprendida. O que mais nós temos? Deus chama o seu povo por meio da pregação da palavra. Os irmãos encontram, primeira parte desse capítulo 13, todo um sermão que o apóstolo Paulo prega. Um sermão, aliás, para os termos do livro de Atos, até bastante comprido. E os irmãos vão vendo todo o discurso do apóstolo que ele está pregando. E conforme ele está pregando,
gradativamente as pessoas vão se convertendo. Meus amados irmãos, ouçam o que eu vou falar, e com todo o carinho do meu coração me entendam muito bem. Evangelizar não é mandar vídeos do Hernandes por WhatsApp, nem do Augusto Nicodemos. Você precisa conversar com as pessoas. As pessoas não vão abrir o vídeo. Provavelmente muitos irão ouvir o vídeo do pastor, esqueci o nome dele, aquele que chama pastor cheio da graça. Por quê? Porque ele é engraçado e as pessoas vão ficar ouvindo aquilo, Cláudio Light, vão ficar ouvindo as coisas que ele vai dizer. Do contrário, dificilmente elas vão abrir. Você precisa falar. Deus não colocou o Hernandes para pregar para os meus colegas no fórum. Deus me colocou. Deus não colocou o Billy Graham para pregar lá na sua vizinhança. Deus colocou você. É você que tem que ir. É você que tem que anunciar. E creia, essa palavra é poderosa para converter as pessoas. A palavra de Deus não volta vazia. Mas será que nós cremos que anunciar o Evangelho é suficiente para a conversão das pessoas? Ou nós não cremos? Porque essa é uma questão de fé nossa, de nós cremos ou não. Às vezes nós não cremos. Às vezes nós achamos que tem que haver um milagre. Às vezes nós achamos que tem que haver um sinal do céu. Às vezes nós achamos que Deus não é poderoso o suficiente para converter um coração tão duro como aquele. Mas Deus é. Como Deus chama seu povo? Também chama seu povo por meio da conversação particular entre os discípulos. Versículo 43 nós encontramos isto. Despedidos da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. O pregador estava falando com a sinagoga, as pessoas ouviram, mas também nas suas conversações particulares entre os discípulos, as pessoas foram se entendendo, e o conhecimento foi sendo adquirido, e o conhecimento foi sendo transmitido. Mas nós encontramos também no versículo 49, que já foi lido, que o Evangelho se espalhou pela região, porque as pessoas estavam falando daquilo que estava acontecendo lá em Antioquia. O anúncio do Evangelho de Jesus, o anúncio das boas novas de salvação para o povo que andava em trevas, mas que viu grande luz. Meus irmãos, nós precisamos abrir a nossa boca para falar de Jesus. Há aqui um conceito bastante interessante, porque eu falei de por meio de obreiros, por meio de estratégias, por meio da pregação, por meio de conversação. Essa palavra meio se repetiu. E eu gostaria que os irmãos pensassem nesse entendimento na figura de um mediador. No judiciário existe a figura do mediador. O que é um mediador? É aquela pessoa que une duas pontas em conflito para que esses possam sentar-se, conversar e chegar a um acordo. O mediador é uma pessoa que une duas pessoas. Aqui nós podemos dizer que Deus está unindo Ele próprio e o povo por meio da pregação. Ele está usando as pessoas, Ele nos está usando como ministros da reconciliação. Olha que privilégio. Nós estamos anunciando para as pessoas, falando: olha, Jesus veio te salvar, Jesus veio te abençoar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por você, para que você que crê receba a vida eterna. Olha que privilégio. Deus está chamando o povo dele por meio de nós. Será que nós podemos enxergar isso como uma coisa difícil? O pastor 2018 já vem com aquelas ideias. Ele vai encher minha mão de trabalho, de serviço, e vai ficar falando na minha cabeça: evangeliza, faça discípulo, evangeliza, faça discípulo, evangeliza, faça discípulo. Já estou vendo como que 2018 vai ser. Aliás, já estou entendendo o sermão. Que bom que está entendendo. O que eu quero que os irmãos enxerguem é que Deus está chamando o povo dele, por meio dos discípulos dele, que são aqueles discípulos, mas também somos nós. São aqueles que primeiro nos pregaram a palavra. São aqueles que vieram de lugares tão longínquos como os Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, para pregar a palavra no Brasil. E nós também temos este privilégio de sermos agentes da pregação da palavra, não apenas pregando de um púlpito, mas das nossas conversações particulares, aproveitando as oportunidades
oportunidades que nos abrem, que nos são abertas pelo próprio Deus. Meus irmãos, como saber que é Deus quem chama seu povo e que Ele usa meios para atingir esses propósitos pode ser uma informação importante para a sua vida e para a minha. Nós podemos aqui fazer um elenco de aplicações nesse respeito. Primeiro, nós ficamos cientes que a obra é de Deus, não é nossa, então essa obra não vai dar errado e não tem como dar errado, porque a obra é de Deus e não é nossa. A obra é de Deus. Então você não precisa ficar se preocupando, quando eu morrer a obra acaba. Não, a obra é de Deus. Você não começou a obra, eu não comecei a obra, e não sou eu quem vou terminar. É Deus quem edifica a sua igreja. Jesus disse aos discípulos: eu edificarei a minha igreja. Não são vocês, não são os discípulos que virão depois, não são os conselhos das igrejas, não são os presbíteros, não são os pastores. Eu, Jesus, disse o Senhor, edificarei a minha igreja. Então a primeira coisa que nós podemos ficar tranquilos, porque quem manda na igreja é Jesus. A agenda da igreja é a agenda de Jesus. Nós podemos ficar tranquilos e sossegados. Vai tentar destruir a igreja. Pastor, o Ministério Público do Trabalho de São Paulo vai acabar com a igreja. Não vai não. A Defensoria Pública de um órgão lá de São Paulo vai acabar com a igreja. Não vai. O governo não vai. Fulano de tal também não vai. Jesus disse: eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, nem a morte, prevalecerá contra ele. Nós podemos ficar tranquilos que a obra é do Senhor. Segundo, nós podemos nos reconhecer como agentes de Deus, ou podemos simplesmente falar: não, eu não quero, eu acho difícil, eu acho complicado, eu não quero falar, eu prefiro guardar o Evangelho para mim mesmo. Qual que vai ser o seu papel? Que 2018 seja um período que a gente possa ter esse tipo de reflexão. O que você vai fazer? Você vai continuar sendo um agente secreto de Jesus? James Bond do Evangelho. Apesar que o James Bond, toda vez que eu chegava lá, diz os filmes, né? Ele falava: meu nome é James Bond, sua profissão é agente secreto. M6. Vejam os senhores, que grande privilégio Deus coloca nas nossas mãos. Sermos instrumentos para chamar o povo dele à existência. Às vezes a gente acha que isso não é importante porque nós estamos tão acostumados à nossa vida, que acha que a nossa vida é tudo que vai existir, que não tem vida eterna, que não tem céu. Os irmãos já pensaram no tamanho da eternidade? Vamos colocar assim, para só a gente ter ideia do quanto a gente despreza algo porque não entendeu ainda o tamanho da eternidade. Então vamos entender. Se uma pessoa vive 100 anos nessa terra, é muito, é pouco? Hoje em dia é muito, né? Na época lá de Matusalém, talvez 100 anos fosse uma criança, né? Mas hoje não é mais não. E a pessoa vai pensando: nossa, minha vida, gastei toda a minha vida, não fiz nada, possivelmente não fez mesmo. Meus irmãos, qual que é o tamanho da eternidade? Passou 100 anos da eternidade. Tem como pensar numa coisa dessa? Vamos pensar só para entender. 100 anos da eternidade se passou. Você ficou velho, ficou novo. Acabou de nascer. Passou 200 anos, acabou de nascer. 1000 anos se passaram. Você ainda não tem ruga, não tem fio de cabelo branco. Eu com 30 e pouco tenho vários, né? Pastor, porque você não deixa a barba crescer? Está na moda, pastor, agora ter barba, né? Reverendo Augusto Nicodemos, da sua moda, né? Ninguém seguiu, porque a barba aqui está branca, meus irmãos. Aí vão falar: oh, nosso pastor é tão novinho, aí se eu deixar a barba não dá de ideia. Cavanhaque todo branco, né? Eu vou deixar de querer sair com nosso presbítero Felipe, que caminhamos juntos, e as pessoas perguntam: nossa, Felipe, o pastor mais novo que você, né? Tem gente que fala isso, não tem? Coração, não está o coração embandeirado, né? Então, muito pelo contrário. Segunda pergunta que nós encontramos nesse texto, para responder esse texto, é: quem é esse povo? A narrativa que nós encontramos nos fala de 3 tipos de povo. E presta atenção, grave essa palavra: povo, povo, P-O-V-O, povo. Se eu tivesse Brasil, eu ia falar povo, P-O, mas aí tinha que sair povo. Os
irmãos lá de Brasília devem assistir isso depois que a gente botar no YouTube, né? Provavelmente eles vão ouvir isso. Não tem problema, não. Eles sabem que é assim que funciona. Mas ela já falava, povo, P-O. Povo, grava isso, povo. Isso vai ser importante daqui a pouco. Primeiro, quem não é povo de Deus e combate o povo de Deus? Quem não é povo de Deus e acha que é indiferente ao povo de Deus? Em terceiro, quem é o povo de Deus? Primeiro, quem não é o povo e combate o povo de Deus? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque há muita gente hoje que diz que aqueles que estavam combatendo o povo de Deus em Atos, hoje é povo. Quem que eram esses? Os judeus não convertidos. Judeu não convertido não é povo de Deus. Israelita não convertido não é povo de Deus. E por muito tempo perseguiu o povo de Deus. Eu falo isso porque eu vejo assim muitas pessoas, inclusive compartilhando nos nossos WhatsApps, comemorando como se fosse a virada do ano o fato de Donald Trump, o presidente, para nossa felicidade ou tristeza, o presidente presbiteriano dos Estados Unidos, e ele declarou que os Estados Unidos reconhecem que Jerusalém é a capital de Israel, e as pessoas começaram a estourar suas champanhas, dizendo, agora sim, a vontade de Deus está sendo feita como desde o princípio. Meus irmãos, vamos ler nas Escrituras e ver o que é o povo de Deus, e ver que se não está enxertado galho da videira não, que videira não tem galho, né? Da figueira. Irmãos, é uma luta até decorar as árvores da Bíblia, né? Figueira, oliveira, é oliveira, quer ver que é oliveira? A oliveira brava e a oliveira natural. É uma oliveira só, mas tem um galho que é natural, tem um galho que é enxertado. Quem não está na oliveira não é do povo de Deus. É isso que as Escrituras estão ensinando. É isso que nós encontramos essas pessoas. No primeiro momento eles ouvem com atenção o anúncio do Evangelho, quando Paulo e Barnabé estão lá anunciando na sinagoga. Mas quando eles veem que há muito mais interesse, não nos seus próprios ensinamentos, mas há um interesse muito maior naquilo que Paulo e Barnabé estão ensinando, eles ficam mordidos de inveja. E vejam, senhores, que a sinagoga estava lotada no sábado, principalmente na segunda reunião. Toda a cidade, diz o texto, uma hipérbole com certeza, que como é que caberia toda a cidade dentro de uma sinagoga? Mas estavam lá todo mundo possível, imaginável, com quem eles conversaram, que ouviram que estavam lá na porta da sinagoga. Que povo era esse? Tinha judeu, mas o judeu costumava frequentar a sinagoga. Possivelmente ele teria vindo com imagens de hoje, para os irmãos guardarem, com sua Bíblia debaixo do braço. Posso fechar a Bíblia que eu marquei. Com sua Bíblia debaixo do braço, esperando a escola dominical no sábado lá na sinagoga. E vieram lá, que beleza, mas o que esse povo está aqui? Quem que são esses que estão sentados aqui nos bancos da sinagoga? Quem são aquelas pessoas que nunca vi na igreja antes? O que está acontecendo? Estão anunciando Jesus, o Nazareno, que morreu e ressuscitou, e que é o próprio Verbo de Deus, que é Deus encarnado, que veio salvar o que estava perdido. Como assim? E as pessoas começaram a ficar com inveja, instigaram mulheres influentes na sociedade, colocaram o Estado a serviço deles, no versículo 50, e expulsaram Paulo e Barnabé do território da Antioquia, da Pisídia. Eles não eram povo de Deus. Eles pareciam ser do povo de Deus, mas eles não eram. O discurso deles era um discurso bastante piedoso. Guarda o sábado, honre a Deus, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de ti. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eles tinham um discurso muito bonito, mas quando falaram de Jesus, os seus corações se fecharam, porque Deus não estava chamando o povo da nova aliança neles. É bem verdade que outros judeus se converteram. É bem verdade que israelitas se converteram. Atos também nos conta que muitos sacerdotes seguiram a fé cristã. Mas não eram todos. Meus irmãos, há também aqueles que não são povo de Deus e ficam indiferentes. São as mulheres influentes da alta sociedade que estavam sob a influência dos
dos líderes da sinagoga. Por sua própria iniciativa, elas não expulsaram os Paulo e Barnabé. Por sua própria iniciativa, os governantes da cidade não expulsaram Paulo e Barnabé. Para eles, Paulo e Barnabé tanto fazia, era-lhes indiferente. Mas uma vez instigados, eles expulsaram, mandaram embora. Há muita gente que acha que é indiferente. Eu não estou cá nem estou lá, eu estou no meio. O fato de você estar no meio quer dizer que você está contra Jesus. O fato de você não querer aceitar o convite do Evangelho já significa que você rejeitou esse convite. Você endureceu o seu coração. Você ouviu o Evangelho sendo anunciado e você disse não, eu não quero. Não é que você seja indiferente, você disse não. Mas nós temos também aqueles que são o povo de Deus. A primeira parte do povo de Deus são os judeus que se convertem. No versículo 42, versículo 43, nós vimos que muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e eles falando nos persuadir a perseverar na graça. Por que perseverar na graça? Porque aderiram à graça. Muitos judeus. Mas a liderança, lá no versículo 45, mas os judeus, vendo as multidões e tomados de inveja e blasfemando, ou seja, houve judeus que ficaram cheios de inveja, houve judeus que se converteram. Daqueles judeus que se converteram, Deus estava chamando o seu povo. Mas também houve gentios que se converteram. No versículo 48, eles chegam a ficar felizes. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem creu? Todos os gentios? Não, também não. Não é o fato de ser gentio ou o fato de ser judeu que angaria alguma vantagem diante de Deus. Não é isso, não passa por isso. Mas vejam nesse versículo 48 uma coisa que é extremamente interessante. Creram quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Não ficou desses nenhum de fora. Creram todos. Ah, pastor, então quer dizer que está destinado, logo então não preciso crer. Leia o texto de novo. O grupo dos que estavam destinados à vida eterna é igual ao grupo dos que creram. Há uma verdadeira distorção daquelas pessoas que querem negar a doutrina da predestinação, e alguns até tentam arrancar da Bíblia e dizer que não tem isso na Bíblia, quando o apóstolo Paulo, em outras passagens, fala predestinados para isso, e nos predestinou, e outros tantos textos, e o próprio Cristo fala: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. A questão é, a doutrina do decreto casa com a doutrina da providência. O que é a doutrina da providência? Pastor, do decreto eu sei bem, porque eu ouço bastante predestinação, tá? Eu vejo lá os vídeos do Augusto Nicodemos, gosto bastante. Irmão, eu também vejo. De vez em quando a gente compartilha até. Estou falando que não é para compartilhar, né? Estou falando que não é para achar que você fazendo isso, você chega lá no final do ano, uma evangelização. Mandei para fulano de tal, WhatsApp, vídeo do Augusto Nicodemos. Não, duas coisas diferentes. Você pode ver, você pode compartilhar, agora você tem que ir lá e falar alguma coisa. Nem que seja, você viu o vídeo que eu te mandei? Use então, né? Vamos ser estratégicos, vamos pensar. Mas aqui nós encontramos que o grupo dos que creram é igual ao grupo dos que estavam destinados à salvação. Não são dois grupos diferentes, só existe um grupo, e o grupo recebe dois nomes no momento: os que estavam destinados à salvação, todos os que creram. É o mesmo grupo. Todos que são destinados à salvação creem, e todos os que creem é porque foram destinados à salvação. Não separa providência de decreto, deixa-os junto. Providência é decreto que Deus determinou antes de criar o mundo. Providência, aquilo que Ele vai fazendo em termos de criação, de sustentação do universo e da sua igreja e do seu povo. Quem é o povo de Deus? São os que creem, são os judeus convertidos, são os gentios convertidos.
Agora, o que significa para nós sermos povo de Deus? Temos a ideia de que quando nós cremos, nós nos tornamos povo de Deus? Temos a noção de que Deus está criando um povo. Irmãos, presta atenção, Deus não está te salvando para te fazer um céu, para você ficar sozinho lá no céu, curtindo todas as inefáveis bênçãos de Deus, sozinho. Já pensou chegar no céu lá e não tem ninguém? Porque a salvação é individual, pastor. Então eu vou para o céu, não vai ter ninguém. Eu, além de ser um crente desigrejado, eu sou também um crente isolacionista do ponto da vida eterna. Quando chegar no céu eu quero ficar sozinho. Eu acho muito interessante as pessoas que ficam falando dos defeitos da igreja como desculpa para não conviver, né? Meu irmão, em algum lugar deste livro, Deus falou que o povo dele é perfeito. O povo dele é rebelde. Os irmãos ouviram hoje a aula da escola dominical da Reverendo Eduardo, que está aqui também. Hoje a presença nos alegra, nos trouxe a mensagem das rebeldias do povo de Deus, dentre outras verdades. O povo é rebelde. Abraão foi rebelde em algumas coisas, Davi foi rebelde em outras, mas era povo de Deus. Faz sentido, irmãos, pensar que Deus está chamando o seu povo, que o povo dele crê, mas eu quero ser crente sozinho na minha casa, assistindo pregação no YouTube? Meus irmãos, nós temos que viver em comunidade, porque nós somos chamados como uma comunidade. Nós somos o povo de Deus. Nós não somos o filho de Deus, nós somos o povo de Deus. Somos uma comunidade de filhos, no plural, de Deus. Deus está chamando o seu povo. As pessoas queriam conviver, as pessoas queriam falar, as pessoas estavam juntas, tinham tudo em comum. Atos capítulo 4, depois você vai ler quando chegar em casa e vai ver, ou então vai ler a Bíblia toda e vai chegar no ano que vem em Atos capítulo 4 e vai ler, e vai perceber que a igreja estava junto. Não se afaste do povo de Deus por causa dos defeitos do povo de Deus, até porque o povo de Deus não se afasta de você por causa dos seus defeitos. Ou será que você é perfeito? Nós somos só os outros que têm defeito, você não tem defeito. Nós todos temos defeitos. Nós todos, conforme nós vamos convivendo com as pessoas, nós vamos apresentando mais e mais os nossos defeitos. Os irmãos vão vendo que quando o pastor está meio irritado, ele gagueja em algumas palavras, trava algumas palavras. Aí os irmãos vão vendo que o presbítero, quando ele tem dia que ele está meio sem querer conversar com ninguém, até ele se fecha e não quer falar com ninguém. Aí os irmãos vão ver que a presidente da SAF tem dia que resolve brigar com meio mundo de gente na diretoria. Eu espero que não aconteça. Mas pode acontecer porque todos nós temos defeitos. Mas nós não podemos nos afastar do convívio do povo de Deus, porque nós somos povo de Deus. Deus está chamando o seu povo. Se a salvação, na salvação há aspectos individuais da sua fé, é também verdade que há aspectos que são comunitários. Os meios de graça, ou seja, os meios pelos quais a sua fé e a minha são fortalecidas, estão no convívio da igreja. A oração, pastor, eu oro sozinho. Tudo bem, continue orando. Aliás, eu espero que você ore mesmo, mas também a oração uns pelos outros. Os sacramentos, palavra, os sacramentos e oração. Palavra pregada fortalece sua fé, fortalece seu coração. Você faltar, tem gente que tem a fé tão fraca, mas também falta quase tudo quanto é culto, não aparece para a Santa Ceia, não toma a Santa Ceia. Como é que vai ser forte uma pessoa dessa espiritualmente? Aí ainda vem falar, pastor, veio a tentação, eu caí. Claro que caiu. Você não fortalece sua fé, vai cair mesmo, é até normal que caia, é natural que caia. Tem que fortalecer a fé. Agora, em último lugar, como esse povo reage? Esse povo reage de 6 formas pelo menos. Pastor, esse sermão tem tanto subtópico que parece até que dava para fazer um sermão em cada um dos tópicos. Não, mas vai lá, vá com fé, porque a fé é a primeira forma de reagir. O povo reage com fé,
versículo 48. Creram todos os que estavam destinados. Quem é do povo de Deus tem fé, crê. Quem crê? Aqueles que foram destinados a crer. Segundo lugar, segunda forma desse povo reagir, reagiram com grande interesse. Versículo 43, nós vemos que as pessoas, mesmo o culto acabou, e as pessoas foram atrás de Paulo e de Barnabé e começaram a conversar com ele, porque tinham grande interesse nas coisas do Evangelho. Você tem interesse nas coisas do Evangelho? Você quer saber dessas coisas? Você quer conhecer essas coisas? Você quer pesquisar sobre isso? Terceiro lugar, o povo reage com alegria ao saber daquilo que Deus fez por eles. No versículo 48, nós ouvimos: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins do quê? Da terra. E as pessoas ao ouvirem isso falaram: meu Deus, não é que Deus não deu certo o plano com Israel, mas é que, com Israel nação, mas Deus já havia programado desde o início em transformar Israel em luz para os gentios, e mais ainda, Jesus, luz para os gentios, e agora os apóstolos, os discípulos, luz para os gentios. Luz para os gentios. Deus queria isso, Deus pretendeu isso, Deus me amou. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Ele escreveu o meu nome no livro da vida antes que houvesse os céus e a terra. Ele sabia como eu seria, Ele me viu, Ele viu que eu não valeria nada, como nenhum de nós vale. Todos pecadores, todos destituídos da glória de Deus, carentes, todos inimigos pelo pecado, por natureza, contra Deus. Ele nos olhou, Ele viu como nós éramos feios e desagradáveis diante dele, e mesmo assim Ele nos amou. E escreveu o nosso nome no livro da vida, e mandou na plenitude dos tempos o seu próprio Filho para morrer por mim, para morrer por você. E depois mandou um monte de gente para pregar e anunciar esse Evangelho para nós. E nós reagimos com o quê? Com alegria. Eu vou me entristecer como ao ouvir sobre tão grande e tão preciosa salvação. Mas eles também reagem com gratidão. No versículo 48 nós observamos que eles começam a bendizer, eles começam a cultuar, e eles bendizem até a própria palavra que eles estão ouvindo. E também eles reagem com evangelização e discipulado. Não apenas a Antioquia, mas toda a região foi atingida pela palavra, que era objeto da conversação evangélica. Evangelizar para eles era natural, porque no versículo 52 explica: porque tinha uma vida alegre e cheia do Espírito Santo. É também uma forma de reagir. E as pessoas me perguntaram: por que vocês estão alegres? Por que vocês estão felizes? Você foi para o mercado mais ou menos, mas voltou feliz de lá. O que aconteceu no mercado? E a pessoa que tinha ido a Antioquia e morava lá numa das cidadezinhas, das vilas da região, respondia: eu encontrei Jesus. As pessoas têm que ver que nós somos diferentes e querer saber por que nós somos diferentes. Querer saber por que nós não temos o jeito do mundo, a face do mundo, a fala do mundo, a conversa do mundo, ou temos. Aí é o problema. O problema acontece quando o crente coloca Deus numa caixinha chamada religião na sua cabeça, tira ele no domingo, e no domingo após o culto bota de volta na caixinha. Então na segunda-feira ele fala palavrão com os outros colegas, ele é desonesto com os outros colegas, ele frauda aquilo que ele pode fraudar, ele desrespeita todas as leis que ele pode. Aí no domingo ele volta, tira Deus daquela caixinha, a caixinha da religião, e começa novamente agora a adorar a Deus. Aí não vai dar certo, aí não tem como dar certo. Houve uma transformação daquelas pessoas, e essa transformação era o start para a conversa evangelizadora, para o discipulado. Eles foram fazer discípulos em outras cidades. O Evangelho se espalhou como uma pólvora, com a mera faísca que lhe seja capaz de dar uma ignição, e vai se espalhando um fogareiro e vai tomando todas as coisas. Lembram do início? Porque é Deus chamando o seu povo. Não tem como dar errado, e não vai dar errado.
A maneira como reagimos ao saber que somos povo de Deus deve ser aquela que vimos nesses primeiros discípulos, porque isso decorre da compreensão de que podíamos não ser povo, mas não somos. A conduta dos crentes da Antioquia, portanto, para nós é exemplar. E exemplar como? Porque eles reconhecem e manifestam com gratidão esse grande presente que receberam. E eles manifestam de diversas formas, dentre elas fazendo outros discípulos, evangelizando, anunciando, cultuando, conversando, falando sobre aquilo que lhes enchia os seus corações. A nossa gratidão em uma vida grata e alegre pelo recebimento desse privilégio é uma reação natural ao chamado de Deus. Se não estamos alegres na presença de Deus, se saber que nós não éramos povo, mas agora pela fé nós nos tornamos povo, não muda nada em nossa forma de adorar, de falar, de pensar, de agir. É preciso que cada um de nós questione e avalie se realmente nós fomos salvos, se realmente nós tivemos um encontro com Jesus. Convido a cada um a uma autoavaliação com respeito ao seu próprio reconhecimento como povo de Deus. Você se reconhece como povo de Deus? Você tem as marcas do povo de Deus? Fé, interesse, alegria, gratidão, evangelização e vida sobre o Espírito Santo de Deus? Caso não tenha, é um sinal de que possivelmente você não tenha experimentado a conversão, o novo nascimento. Você precisa se entregar a Jesus e receber de graça o presente que Deus lhe oferece, a vida eterna em Cristo. Se você é um convertido e não tem a reação que o povo de Deus costuma ter, pode ser também que você colocou as verdades espirituais no compartimento da sua cabeça, chamado de religião, uma caixinha, um arquivo, e você precisa tirar de lá e colocar em cada canto da sua vida, na caixinha do trabalho, no arquivo dos esportes, no arquivo dos estudos, em todos os lugares da família, os aspectos que são naturais de uma pessoa ser povo de Deus, porque nós não podemos ser apenas povo de Deus no domingo. Ou nós somos povo de Deus, ou nós não somos povo de Deus. Ser povo de Deus no domingo e povo do diabo na segunda não dá certo, não tem como. Ou é uma coisa ou é outra. Ou nós somos espiões aqui, ou nós somos espiões lá. Melhor é não sermos espiões lá, melhor é sermos verdadeiros agentes não secretos do Evangelho. Nós estamos falando que Deus chama o seu povo à existência. É Deus quem chama. Mas Ele chama seu povo de uma forma, de uma maneira. Nós vemos também quem é esse povo. E nós vemos como esse povo reage. Se você conseguiu se enxergar como povo de Deus, nessa passagem da Bíblia, bom sinal. E eu espero que assim seja. Mas se você não se enxergou, você precisa se enxergar como povo de Deus. E o convite do Evangelho é o convite da graça. Hoje é o dia da mudança. Para que esperar 2018 se você pode hoje ter um encontro com Jesus? Que pode ser que nós estejamos vivendo uma religiosidade e não um verdadeiro cristianismo. Pode ser que nós estejamos dia a dia frequentando os cultos aos domingos, mas nós não nos enxergamos como povo de Deus. Nós não pensamos em nós mesmos como povos como eles são. Na verdade nós pensamos eles, a igreja, e não eu. Eis o convite. Deus está chamando o seu povo à existência por meio da pregação da palavra dele. E essa palavra está sendo anunciada, o convite está sendo feito. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não se endureça. Ouça o convite do Evangelho e responda sim. Quando Jesus estava passando pela coletoria, e lá estava Levi, o cobrador de impostos, e Jesus falou: Levi, vem, segue-me. Ele levantou-se e seguiu. Você está esperando o que para segui-lo? Quando Jesus estava passando, viu Simão, seu irmão, lá entre aqueles pescadores de peixe, ele falou: sigam-me, eu farei de vocês pescadores de homens. Eles levantaram, largaram tudo, levantaram e seguiram Jesus. Você está esperando o que para seguir Jesus? Você está esperando o que para ser um discípulo de Jesus? Está esperando morrer? Aí não vai dar mais. Aí será tarde demais. Você está esperando o que para ser também um agente de Jesus, um discipulador de Jesus? Está esperando sentir no coração? Seu coração é tão enganoso quanto o meu, desesperadamente corrupto. Nós temos que ser conduzidos pela nossa obediência à palavra, e não por aquilo que a gente está sentindo na hora ou no dia.
Muito embora aquele que está com o coração na palavra sente as coisas da palavra. Fica alegre quando lê. Fica feliz quando ouve as verdades do Evangelho e fala: Senhor, que alegria, eu sou desse povo, eu sou o povo de Deus, eu sou teu povo. É claro que a gente vai ficar alegre. Claro que a gente vai sentir, mesmo que o nosso coração seja enganoso, nesse momento ele não está enganado. Mas se ficar esperando alguma coisa extraordinária, ter um sonho, olha, eu tive um sonho, foi, que sonho que você teve? Ah, pastor, eu sonhei que eu devia evangelizar as pessoas. Teve que sonhar para saber? Não leu? Meus irmãos, 2018 vai começar em breve. Que seja um ano diferente para nós. Que Deus nos abençoe e que Ele possa chamar muitas pessoas desse povo aqui em Paraguaçu Paulista por nosso meio, você e eu, que sejamos agentes de chamar à existência o povo dessa cidade, que já está destinado desde os tempos eternos, mas está esperando a gente ir lá e pregar. Amém.